E aí, moçada, vamos lá. Tá, já sei o que acontece, não é? Quando um soluto é adicionado a um solvente, já sei o que é solvatação, sei que algumas ligações precisam se desfazer para que novas sejam feitas. Agora, a pergunta é, e aí, Cris, eu tenho duas substâncias, como é que eu vou saber se uma vai se dissolver na outra, não é? Porque misturar é uma coisa, não é? Se dissolver após a mistura é outra, tá bom? Então, aqui, ó, presta muita atenção nisso, tá? Para que uma solução seja gerada, temos, não é? O que nós acabamos de ver ali? Que ligações vão se desfazer para que novas ligações sejam refeitas. Tá, beleza. Agora, se a solução vai ser produzida ou não, eu tenho que levar em consideração a interação que vai ser desfeita e a interação que vai ser refeita, não é? Ou vai ser feita entre soluto e solvente. Não é? Então, aqui, galerinha, a gente obrigatoriamente tem por finalidade, ao realizar interação, seja comigo mesmo, seja com outros compostos, eu sempre busco realizar interações fortes, não é verdade? Então, aqui, ó, se as interações formadas, nesse caso, entre soluto e solvente, se vão ser formadas entre soluto e solvente. Então, se as interações formadas entre soluto e solvente forem energeticamente semelhantes ou mais fortes que as interações existentes, ou as interações que existiam, haverá solubilização apreciável. Porque quando eu falo que um composto se dissolve no outro, a solução é formada, não quer dizer que eu consigo colocar o que eu quero, não, gente. Tá? A maioria dos solventes comporta um limite máximo de soluto. Às vezes eu consigo dissolver um pouquinho, às vezes eu consigo dissolver muito de um determinado composto. Açúcar, por exemplo, é extremamente solúvel em água, mas a água satura, eu não coloco a quantidade de açúcar que eu quero. A gente vai colocando açúcar, e de repente o solvente não comporta mais. Mas isso não quer dizer que o açúcar não é solúvel, ele é muito solúvel, mas tem um limite. Tá? Então, muito cuidado com isso. São poucos os compostos que são infinitamente miscíveis num solvente. Por exemplo, o álcool e a água são miscíveis em quaisquer proporções. Então, independentemente de quanto de álcool, quanto de água eu coloco, eu sempre vou ter uma solução. Tá? Mas para a maioria das substâncias, não só falando da água, tá? Mas a maioria das substâncias ali misturadas, gerando soluções, a gente tem um limite. Tá? Agora, presta muita atenção no que eu coloquei. Ó, se as interações formadas entre soluto e solvente forem energeticamente semelhantes ou mais fortes que as interações que existiam, haverá uma solubilização. O que eu estou aqui te dizendo? Presta atenção. Faz sentido porque primeiro eu tenho que romper as ligações, para depois formar. Faz sentido romper ligações mais fortes que existiam antes para formar com o outro ligações bem mais fracas? Vale a pena, eu desfazer as minhas interações fortíssimas lá
que formar com você uma interação fraquinha vale a pena? Não vale. Eu sempre busco formar interações mais fortes. Então, se eu, comigo mesmo, já faço interações consideravelmente fortes, eu não quero saber de você. Faz sentido, não faz? Agora, se eu e você formamos interações semelhantes, não precisa ser igual, né, gente? Porque são compostos diferentes. Mas se nós formarmos interações fortes, tão fortes quanto as que existiam, ou às vezes mais fortes, não é? Isso vai valer a pena e, portanto, nós vamos gerar soluções. Se a gente vai, né, gerar uma solução com grande quantidade absoluta ou não, isso aí é outra história, mas vai haver solubilização apreciável. Eu vou conseguir dissolver um pouquinho de um no outro, estão entendendo? Então a lógica é essa. Só vai valer a pena me misturar ao outro gerando soluções se as ligações que eu fizer forem energeticamente semelhantes às que antes existiam, né? Ou forem mais fortes. Mas eu desfazer as minhas interações para formar interações mais fracas não vai valer muito a pena, tá bom? Isso quer dizer que a solubilidade vai ser baixíssima, talvez para a gente, dependendo do critério, inexistente, tá bom? Então a formação de solução leva em consideração tudo isso. Por isso que eu preciso compreender um pouquinho das etapas, não é? Ligações se desfazem para que novas sejam feitas. E ali a gente precisa entender que a formação de uma solução, gente, é uma dinâmica, né, de etapas e não um processo simples no qual um olha para o outro e fala, vamos gerar uma solução, né, tudo bem. Não é assim que funciona. Bom? Então, o que eu coloquei aqui para vocês é a lógica por trás da formação de solução entre, né, os compostos que nós vamos estudar. Quando, né, a gente vai falar de compostos iônicos sendo dissolvidos na água, aí não é nem o fator energético que nos interessa, tá bom? É o fator entrópico, principalmente, mas isso não faz parte da orgânica, tá bom? Na orgânica, nós vamos levar em consideração só a energia, tá bom? Lá na inorgânica, a gente tem que levar em consideração também a entropia, ok? Então eu tenho que pensar sempre nisso, tá? Então, para que uma solução seja gerada, isso precisa fazer parte do nosso cenário. Então tá, aí, né? Muito cuidado, ok? Aqui, ó. Todo mundo, você, qualquer um de nós, já ouviu o que eu vou colocar aqui, né? Então, o que a gente percebe aqui, ó? Que no geral, temos. Vocês já ouviram isso, né? Que semelhante dissolve semelhante. Ô, gente, muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Isso aqui não explica porra nenhuma, tá? Semelhante dissolve semelhante, eu não estou te explicando nada. Eu só estou te dizendo que se a gente for semelhante, a gente vai gerar solução. Se a gente não for semelhante, a gente não vai gerar solução. E ponto final. Eu não estou explicando por quê. Ai, Cris, e cadê a explicação? Antes, no quadro anterior, é a questão energética, galera. Tá? Então, o tal do semelhante dissolve semelhante, o que isso quer dizer? Que as ligações que eu desfaço e refaço são energeticamente semelhantes. Ok? Agora, se nós formos diferentes, né, provavelmente as ligações que eu vou desfazer e vou fazer são energeticamente muito distintas. E aí não vai valer a solubilidade, tá? Não vai valer a solubilização. Ok? Um dos dois não vai preferir interagir com o outro. Pode ser o fato do soluto, mas pode ser o fato do solvente, tá? A gente não tem que olhar só para um, não. Então, às vezes a ligação do soluto é tão forte que ele não quer saber do solvente, tá? Às vezes a ligação do solvente é tão forte que ele não quer saber do soluto, mas há uma diferença muito grande, tá? Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso, tá bom? Dessa forma, esse semelhante dissolve semelhante, ele funciona muito bem, para questões
abertas, desculpa, questões fechadas, tá? Ele funciona muito bem, pode usar sem medo de ser feliz. Por quê? Porque questões fechadas, no geral, elas vão te perguntar quem dissolve quem, né? Eles não vão perguntar o porquê. Agora, numa questão aberta, eu posso te pedir isso, e aí você vai ter que justificar conforme nós fizemos anteriormente, tá? Então, muito cuidado. Para a questão fechada, isso aqui vai atender muito bem. Ou seja, né? Aqui, ó. Ou seja, polar, né? Dissolve, aqui, ó. Polar dissolve polar, né? E aqui, peraí. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. E polar, né? Não dissolve o quê? Apolar. Ou vice-versa, tá? Tá na mesma. Então, o semelhante dissolve semelhante, ele leva em consideração exatamente isso, tá? Então, aqui, ó, podem usar isso aqui sem medo de ser feliz, tá bom? E aí, isso vai nos ajudar muito, né, dentro da química orgânica, claro, né, que nós estamos fazendo nesse momento, mas vai ajudar dentro da química inorgânica, tá, gente? Formação de solução não é inerente só a esse capítulo, não. E aí, presta atenção aqui, ó. Os compostos que são polares, eles são chamados, ó, de hidrofílico ou lipofóbico. Filia é afinidade, tá? Fobia é aversão, tá? Então, o lipofóbico ou hidrofílico, o polar. O apolar é o contrário. Ele é chamado de hidrofóbico, né? Igual você que não gosta de tomar banho de vez em quando, né? E, aqui, ó, o apolar, também chamado de lipofílico, ok? Então, esses termos são muito usuais para a gente, né, não só na química orgânica, mas na inorgânica também, tá bom? Então, fiquem espertos, semelhante dissolve semelhante vai ajudar muito, tá? Agora, claro, galera, né, vamos brincar, né, vamos usar inúmeras comparações para que a gente possa ali varrer os fatores que vão aparecer para a gente nos exercícios e vão nos permitir analisar entre dois compostos sendo comparados, qual é mais solúvel na água, qual é menos solúvel, e entender um pouquinho o porquê, tá bom? Claro que vão existir regras gerais, eu vou transmiti-las para vocês, mas antes disso a gente precisa entender, tá ok? Então vamos lá. Ó, fechamos aqui e vamos para o exemplo de número 1. Beleza. Então, vamos pensar aqui em algumas possibilidades. Tá? Eu vou criando umas coisinhas doidas para a gente aqui. E aí vamos ver se vai haver solubilização, se não vai, né? Vamos aprender a justificar. Depois a gente, né, mata tudo isso com um tiro de canhão, tá? Então aqui, ó. Exemplo 1. Então eu vou pegar aqui, sei lá, vou pegar o butano, ok? Então butano sendo adicionado à água. Então eu vou colocar o butano na água, tá? Não fica legal não. Foi sem querer. Mas eu vou colocar, né, esse composto na água. Então, vamos ver o que vai sair aqui pra gente. Aqui, ó. Butano, todos nós sabemos, é um hidrocarboneto. Então, aqui, ó, é esse compostozinho, tá? Beleza, então calma aí. Eu vou colocar esse composto na água, mas eu tenho que pensar nas interações que existiam antes. Então, esse composto com outro dele, né? Qual tipo de interação existe aqui, ó?
Tá rolando uma interaçãozinha aqui, ó. O butano é um composto apolar, não é verdade? E, portanto, que tipo de interação existe aqui entre compostos apolares? Ah, verdade. O dipolo induzido de um, né, interage com o dipolo induzido do outro. Então, aqui é uma interação do tipo dipolo induzido. Legal, beleza. Só que eu vou colocar esse compostozinho na água. Então, vem cá. Aguinha, ó. Eu tenho água, não é verdade? Então, aqui, ó. Moléculas de água interagindo entre si. Ok? Qual o tipo de interação que rola aqui, ó? Água tem H ligado a FON, né? Legal, H ligado a FON aqui e o H fica entre dois FONs, né? Aqui, ó. O H fica entre dois FONs. Que tipo de ligação que existe? Ah, agora eu lembro. A ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Legal. Então aqui vai rolar a ligaçãozinha de hidrogênio entre moléculas de água. Tá bom. Isso aqui antes. Eu não coloquei um na presença do outro ainda. Então vocês estão vendo aqui, ó. Soluto, soluto, solvente, solvente. Isso é o antes, ok? Agora, o depois. Eu vou misturar os dois. Aqui, ó. Eu vou realizar a mistura. Mistura é uma coisa, gente. Dissolução é outra, tá? Então, eu preciso misturar para depois poder me dissolver. Então, agora eu vou ter aqui, ó, o butano na água. Então, aqui, ó, butano e água. Ao interagirem entre si, qual tipo de interação vai acontecer? Qual tipo de interação vai existir? Uma molécula, que é o butano, é apolar. Logo, o seu dipolo é induzido ou instantâneo, dá na mesma. Ou seja, nós vamos ter aqui, ó, o DI, né? O DI. A água é uma molécula polar. Logo, ali, ela tem um dipolo que é permanente. Então, eu tenho um dipolo permanente da água interagindo com um dipolo induzido do butano. Uma interação do tipo DPDI. Tá? Agora, vamos analisar o que eu tinha antes e o que eu tenho agora, gente. Aqui, ó. Presta atenção. Esse fazia DI. Legal. A água fazia ligação de hidrogênio. Agora está rolando um DP-DP. E aí a pergunta é, olha só, vale a pena romper ligação de hidrogênio para formar DPDI com o butano? Vale a pena, gente, desfazer a ligação de hidrogênio que a água faz, que nós sabemos que entre as interações intermoleculares é uma interação relativamente forte. Vale a pena desfazer essa ligação de hidrogênio que a água realiza entre as suas moléculas e fazer com o butano DPDI? Vale a pena para ela? Energeticamente não compensa. Eu vou desfazer uma ligação que é mais forte para formar uma ligação consideravelmente mais fraca. Ou seja, a água não quer saber de mim. Ok? Então, nesse caso, não. Né? Não. Não vale. Não é? Pois as interações existentes no solvente são energeticamente mais fortes. Ou muito mais fortes, né? Muito mais vantajosas, muito mais fortes.
mais fortes. Ok? Então, gente, quando eu for analisar a formação de uma solução, não é? Eu tenho que levar em consideração exatamente isso. Vocês estão vendo o tal do semelhante dissolve semelhante. Se eu quisesse simplesmente te perguntar assim, estou te perguntando, quero saber se sim ou não, o que acontece? Não. Butano é solúvel na água? Não. Por quê? Porque eles não são semelhantes. Não é? Por quê? Aqui, ó. O butano é apolar e a água. E a água é polar, beleza? Então, é importante para a gente, né, usar o semelhante, dissolve semelhante, para prever a solubilização. Agora, a explicação, ela leva em consideração exatamente tudo que vocês acabaram de ver para este caso, tá bom? E aí, né, em breve, vocês vão ter muitos outros casos para que a gente possa, né, varrer tudo isso. Combinado? Então, até a próxima aula.